agora, vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Guarulhos, Eloy Pietá, do PT. Bom dia, candidato. O senhor me escuta? Bom dia, estou escutando sim. Candidato, primeiro eu queria tocar numa questão que tem sido comum a vários municípios, que é a pandemia da Covid-19. Segundo dados divulgados na última quinta-feira, o município de Guarulhos já apresentava uma alta de 11,05% de contagiados pelo novo coronavírus, considerando o período de 28 dias. O nível de ocupação de leitos da UTI também havia aumentado de 47,9% para 50%. E os locais classificados como de enfermaria haviam registrado também uma ocupação de 51,9% na semana anterior, passaram para 66,7%. A gente sabe que a pandemia, infelizmente, vai continuar, deve prosseguir também no início do ano que vem, quando os novos prefeitos vão tomar posse. Qual é seu planejamento para o enfrentamento da Covid-19, candidato? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Rádio Brasil Atual, à TVT, a oportunidade de a gente dialogar com todos que acompanham, tanto a TVT como a Rádio Brasil Atual. Estava programado um debate, junto também com o UOL, e o meu opositor do segundo turno, que é o atual prefeito Guti, ele não aceitou participar de debates, o que é lamentável, porque a cidade de Guarulhos, embora seja a segunda cidade em população do estado de São Paulo, com 1.400.000 habitantes, ela não tem a sua TV aberta, ela depende da TV aberta e das TVs instaladas na capital, na região metropolitana, e também não tem rádios aqui, só tem uma rádio, que é a Rádio Top, que tem como sede aqui a nossa cidade, e uma TV comunitária. Mas eu quero, então, agradecer muito a TVT, a Rádio Brasil Atual, e vou entrar na questão que você colocou. Em primeiro lugar, é, é lamentável que, tanto no Brasil como no mundo, retorne, antes ainda de termos a vacina, esta pandemia. E, evidentemente, a primeira grande medida que precisa ser tomada é voltar a fazer testagens em massa, para que a gente possa, sem sufocar a economia, para que a gente possa fazer um, um diagnóstico das pessoas que estão infectadas com o coronavírus, de tal maneira que a gente possa tomar aquelas medidas específicas em relação a essas pessoas. Mas tudo isso, nós imediatamente após a eleição, agora de domingo que vem, espero ser vitorioso, nós vamos formar um corpo de especialistas na área da saúde, e também junto especialistas na área da economia, para que a gente tenha um respaldo técnico de altíssima qualidade para as medidas que nós vamos tomar. Porque, veja, a pandemia tem as suas duas características. A característica da doença, que é a característica principal e que exige a principal atenção, mas também a característica de jogar as pessoas, as micro, pequenas empresas, numa situação econômica insuportável. Então, nós temos que trabalhar as duas questões paralelamente. Nós vamos fazer isso, por isso não é apenas um corpo de especialistas na área da saúde, é também um corpo de especialistas na área da economia, né? Porque o que eu vi na gestão atual do prefeito foi, na verdade, uma tentativa de fazer do combate à Covid um
um elemento de campanha eleitoral, né? Tanto que foi feito aqui em Guarulhos um hospital de campanha, e que eu digo que tem campanha sob dois aspectos, né? Isso é porque é uma tenda onde se instalaram leitos de enfermaria, onde se instalaram leitos de UTI, mas que não existem mais hoje. Era num pátio assim grande, próximo ao aeroporto, asfaltado, e hoje só sobra o asfalto lá. Embora tenha gastado em torno de 40 milhões de reais, não sobrou um leito para que pudesse agora, numa eventual retomada da pandemia, ter os equipamentos. E havia um hospital da mulher, cuja construção já está pronta, e nós dizíamos insistentemente: os leitos de enfermaria, de UTI, os equipamentos, todos, instale no Hospital da Mulher, porque aí fica um legado. O que foi feito foi acordo com várias empresas, inclusive uma delas com gravíssimos problemas policiais, e assim foi tratada a pandemia de uma forma, eu diria, mercantil, e não de uma forma propriamente apropriada para as questões da saúde. Então, nós vamos tomar medidas e, evidentemente, desde o dia seguinte às eleições, entrar em contato com o governo do Estado no sentido de garantir as vacinas logo que tivermos as vacinas disponíveis para um amplo programa de vacinas na população da cidade. Mas, desde já antes das vacinas, a testagem em massa para que a gente possa isolar os casos isoláveis sem que comprometa as atividades normais da sociedade. Em relação ainda à pandemia, candidato, segundo o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, cerca de 700 milhões de procedimentos ambulatoriais e hospitalares deixaram de ser realizados nos primeiros 8 meses do ano nos diversos municípios brasileiros. Como lidar com essa demanda represada, que certamente também vai existir em Guarulhos, e num cenário de restrição fiscal, e ainda por cima com a perspectiva de redução do orçamento do SUS, que também deve impactar as cidades de uma forma geral? Na verdade, eu sempre tenho dito que a prioridade de todas as prioridades da minha gestão será a saúde. Quando fui prefeito, já foi prioridade, tanto que nós construímos um hospital numa vasta região da cidade, região de Pimentas, Bom Sucesso, Cumbica, na minha gestão. Abrimos e fizemos funcionar o Hospital da Criança, um hospital especializado para crianças e adolescentes, e também uma grande maternidade de altíssima qualidade. O atual prefeito em nada avançou nesses termos da saúde. Ao contrário, contratou empresas, todas elas com problemas de corrupção. É lamentável que o tema da saúde tenha sido tratado de uma maneira irresponsável e, ao mesmo tempo, criminosa sobre esses aspectos, de contratar empresas com problemas gravíssimos e que nada recomendavam pelas suas ações em outras cidades, e empresas de fora da cidade de Guarulhos. Então, veja, durante o período da pandemia, nós tivemos efetivamente uma redução enorme do atendimento de outras doenças. E, como todo mundo sabe, as doenças vão evoluindo. Se você não faz os devidos exames, não existe a devida receita para o tratamento dos males que afligem as pessoas e que não estão relacionados à Covid-19. Então, nós vamos ter que fazer
e vamos fazer um sistema especial de atendimento. Nós temos um programa emergencial para a área da saúde e que olha duas coisas. Olha essa possibilidade que, de alguma forma, está se manifestando do retorno do crescimento da pandemia. Em segundo lugar, o atendimento às pessoas que tiveram suas consultas adiadas, seus exames adiados, suas cirurgias eletivas adiadas, e isso é muito ruim para a saúde das pessoas. Então, nós vamos reorganizar o sistema de saúde para que, regionalmente, porque nós não vamos fazer isso apenas centralizado, para que regionalmente haja o atendimento especializado para Covid-19 e o atendimento que retome a atenção às outras doenças, porque o adiamento ele vai ter uma consequência futura. Essas coisas são assim. Se no campo da educação fica um ano sem escola, um ano sem aprendizagem, um ano sem estudos organizados, estruturados, isso tem consequências futuras. Imagine no campo da doença. Então, nós vamos reorganizar o sistema de saúde que está derrubado na atual gestão do prefeito Guti, em Guarulhos. Agora, o senhor mencionou também a questão dos impactos econômicos da Covid-19. O que o senhor propõe na área de geração de emprego e renda e também de proteção social, principalmente em relação a essas pessoas que acabaram ficando desprotegidas durante a pandemia? Eu começo pela segunda parte. Você me falou da proteção social. Então, os programas de auxílio aos desempregados, jovens e adultos, que foram intensamente criados na época em que eu fui prefeito. Quero esclarecer que eu fui prefeito de 2001 a 2008, e todo mundo sabe que naquele período de 2000, 2001, o índice de desemprego era muito alto. Em termos nacionais, era algo em torno de 12% dos que procuravam emprego e não conseguiam. E tinha os desalentados também, e tinha também os subempregados. Então, naquela época, nós fizemos imediatamente, no primeiro ano de meu governo, 2 grandes programas de auxílio desempregados e mais um terceiro, que era de renda mínima. Então, nós tínhamos um programa de auxílio aos desempregados adultos e um programa de auxílio aos desempregados jovens, né? Então, eram 2 grandes programas para milhares de pessoas. E não era apenas uma espécie de auxílio emergencial. Essas pessoas, e eram milhares, recebiam da prefeitura em torno de algo de meio salário mínimo, mais a ajuda transporte, alimentação, e recebiam uma formação profissional e uma busca de encaminhamento de emprego, porque também isso depende do volume de emprego que a sociedade oferece, que a economia privada oferece. Mas nós, da economia pública, nós fazíamos também, além da formação profissional, da requalificação, nas diversas atividades econômicas, nós também tínhamos uma retribuição dessas pessoas para a sociedade. Por exemplo, os jovens que tinham alguma tendência para a área jurídica, nós os colocávamos junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos, terem alguma atividade ou da área da cultura, da área do esporte, da área da educação. Eu quero esclarecer que vocês estão ouvindo aqui uns passarinhos cantando, não são passarinhos vivos em gaiola, eles são
é o relógio, aqueles relógios que tem passarinhos, Certo. porque eu sou, eu sou um grande defensor da, da natureza, dos animais, e então eu não teria um passarinho em gaiola, porque eu quero eles livres, né? Livres, comendo suas frutinhas, eh, andando onde quiserem, porque a liberdade é um bem essencial, não só de nós, humanos, como também dos animais. Mas voltando então à questão do emprego e da renda, nós tínhamos esses grandes programas e foram extintos pela atual administração. Imagine num período em que o desemprego está maior do que naquela época. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, que nós, nós vamos retomar imediatamente vastos programas para os desempregados e desempregadas, acrescentando aquilo que fazíamos, é, a retribuição parcial durante a semana que essas pessoas dão para a sociedade, que a socorre, além da formação profissional, evidentemente que agora a inclusão digital é algo super importante para todas as idades. E você imagina como, do ponto de vista até psicológico, mental, isso é super importante, porque a pessoa que fica desempregada, ela passa a ter uma descompensação até psicológica. E nós sentíamos assim aquela alegria incrível das pessoas, e especialmente mulheres, inclusive a maior parte eram mulheres, de poder estar tendo uma atividade, poder sair de casa, poder ter uma qualificação profissional. E, por exemplo, do programa Auxílio aos Jovens, que se chamava Programa Oportunidade ao Jovem, hoje nós temos muita gente que é professora, professor, advogada, advogado, até engenheiro, gente e gente de famílias que tinham enormes dificuldades econômicas. Então, eu acho uma insensibilidade do atual prefeito de Guarulhos de abandonar esses programas numa hora de tragédia social nessa área. E também tem a questão dos micro e pequenos empresários que estão completamente abandonados, porque a partir dos 30 anos, eu sempre acompanho o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, antes do Ministério do Trabalho, agora no Ministério da Economia, e, e cada vez mais pessoas acima de 30 anos são jogadas fora do trabalho formal, do emprego formal. E elas, então, têm que se tornar empreendedoras. Mas, pelas estatísticas, 45% de empreendedoras e empreendedores não, conseguem tirar apenas algo em torno de meio salário mínimo, né? Então, a tragédia também repercute enormemente sobre micro e pequenos empresários, sobre autônomos. Então, essa questão de programas de proteção social e de formação para encaminhamento a empregos é essencial e, infelizmente, está abandonada na cidade de Guarulhos pela atual administração deste prefeito Guti. Agora, candidato, um dos principais gargalos de Guarulhos é a questão da mobilidade urbana, né, que afeta não só o deslocamento das pessoas no dia a dia, mas também a própria logística das empresas da cidade e da região. E um dos principais problemas é o Trevo de Bom Sucesso, que liga dois bairros dos mais populosos do município, Pimentas e Bom Sucesso, que são cortados ali pela rodovia Presidente Dutra. Essa obra, que foi iniciada em 2014, ainda não foi concluída. Qual a sua proposta em relação a essa questão, candidato? Olha, veja, evidentemente eu tenho dito que
um dos grandes problemas que há hoje em Guarulhos é o abandono dos bairros, porque Guarulhos é uma cidade muito espalhada, muito grande, e, e tem as suas diversas regiões, todas elas hoje aflitas com os engarrafamentos e prejudicadas com os engarrafamentos, cujo campeão deles é esse que você citou, que é, que é o que faz a relação entre a Via Dutra, que, na verdade, ela corta a cidade de Guarulhos, e, eu sempre a comparo, é uma espécie de grande rio que corta a cidade com muito poucas pontes. Então, e uma dessas pontes, e uma dessas que não é apenas uma ponte, é uma forma, inclusive, de entrar na Via Dutra, que a, no fundo, virou a principal avenida da cidade de Guarulhos, e é uma avenida que é compartilhada com quem vem de Belém, com os caminhões que vêm do Rio de Janeiro, com os caminhões que vêm do Rio Grande do Sul e vão para o Rio de Janeiro. Enfim, essa que se tornou a principal avenida da cidade de Guarulhos, ela tem um gargalo importantíssimo entre os vários, que é esse trevo de Bom Sucesso. E quando a presidenta Dilma ainda estava no governo, em 2013, ela veio a Guarulhos e disponibilizou 83 milhões de reais para realizar esta nova obra, já que a obra anterior, que tinha sido realizada na época em que eu fui prefeito, tinha dado um grande impulso à economia da região, também a criação de conjuntos habitacionais e ampliação da população, que era preciso fazer um novo trevo, além daquele que eu fiz quando fui prefeito, né? Então, esse novo trevo, que começou em 2014, ele até hoje não foi concluído. O atual prefeito passou 4 anos, já tinha recebido o trevo mais da metade feito, e não concluiu, e agora está prometendo concluir. Você imagina, quando eu fiz a primeira versão do trevo, em 2 anos estava concluído. Agora já são quase 6 anos, e não conseguiram concluir o trevo. Então, é uma demonstração, ao mesmo tempo, de incompetência, né, e, e também agravada essa incompetência pelo fato de que tem recursos federais disponíveis, que só são repassados à cidade de Guarulhos quando a obra avança, né? Então, a minha primeira e principal obra na cidade de Guarulhos vai ser essa, mas há muitas outras obras importantes que exigem soluções, às vezes até provisórias, às vezes até, porque se você não tem o recurso para a solução definitiva, por exemplo, para alargar uma avenida e evitar o engarrafamento, o que dá problema de desapropriações, e às vezes até do prejuízo à economia, ao comércio que se estabeleceu naquelas avenidas importantes, como tem na região do Taboão, como tem na região do Jardim Presidente Dutra, como tem na região de Cumbica. Nós temos alternativas de vias paralelas, né? E que vai repercutir também sobre uma mobilidade maior, uma velocidade maior no transporte coletivo. Nós estamos com um problema gravíssimo. Por exemplo, num dos pontos importantes de transporte coletivo, a velocidade dos ônibus em horário de pico termina de 7,5 quilômetros por hora, né? O que é, digamos, algo que segura
e causa sofrimento muito grande às pessoas que estão nos ônibus, ou precisando chegar em casa, é, ou precisando ir para o trabalho. Agora, candidato, nós tivemos a oficialização por parte do governador João Dória da extinção da EMTU. Os serviços hoje prestados pela empresa vão passar para a Agência Reguladora dos Serviços Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp. Embora o transporte intermunicipal metropolitano não seja uma responsabilidade direta do prefeito, essa mudança pode impactar também na vida das inúmeras pessoas que utilizam esse tipo de transporte na cidade de Guarulhos. Que tipo de iniciativa, que tipo de ação a prefeitura pode tomar junto ao governo do estado para impedir que essa população seja mais impactada por conta dessa mudança, candidato? Olha, um dos problemas, inclusive, do atual gestor de Guarulhos, né, é a falta eu diria, de uma dimensão mais ampla para uma cidade do tamanho de Guarulhos, que é a segunda em população no estado de São Paulo, e a 13ª em população no Brasil. É um prefeito provinciano, o atual, né? Não tem uma dimensão como eu tinha quando prefeito, que eu era um dos vice-presidentes da Frente Nacional de Prefeitos, que reúne as prefeituras das capitais e das grandes cidades brasileiras, que nós dialogávamos tanto com o governo do estado quanto com o governo federal, e pressionávamos. Então, nós vamos ter que dialogar com o governo do estado no sentido de que não se faça daquilo que repercute sobre nossa cidade como se houvesse várias gestões. Por exemplo, como se a educação estadual ela seja apenas a educação estadual e não dialoga com a municipal e não dialoga com a educação federal aqui na cidade, que quando eu era prefeito nós trouxemos a Universidade Federal, a Unifesp, o Instituto Federal de Tecnologia, que é o IFESP, e nós trouxemos também a FATEC estadual. Então, na verdade, é o seguinte: o diálogo é importantíssimo para integrar. Eu falei na área da educação, mas na área do transporte é a mesma coisa. Nós temos que integrar o que ocorre em termos do transporte intermunicipal, que, na verdade, é usado por grande parte da população como um transporte municipal. Porque, evidentemente, com a dificuldade e a demora do transporte municipal, as pessoas pegam o intermunicipal e descem nos trajetos na cidade de Guarulhos. Mas até hoje não se conseguiu, e nem a atual gestão fez qualquer esforço nesse sentido, de fazer a integração na tarifa, entre o transporte municipal e o transporte coletivo estadual. Então, eu não concordei com a extinção da MTU, né? Porque a MTU é mais uma operadora do transporte. A Artesp é uma espécie, como o próprio nome diz, de reguladora. Não tem a expertise que foi de décadas de MTU, né? Então, mas nós vamos fazer um esforço enorme. Não importa que o governador seja de outro partido. Aliás, não tem diálogo entre o atual prefeito e o governo do estado. Nós vamos fazer um diálogo, inclusive a candidata que é a candidata que ficou em terceiro lugar e que tem toda a relação com o governo do estado, ela está num diálogo bastante grande conosco, e não tem nenhuma simpatia pelo atual governo da cidade de Guarulhos.
Então, nós vamos buscar abrir portas, porque quem assume a prefeitura de uma cidade, e de uma cidade de 1.400.000 habitantes, tem que ter a consciência de que não resolverá os problemas apenas com os recursos municipais. E também não resolverá os problemas sem dialogar com as entidades estaduais e federais. Por exemplo, aqui nós temos o aeroporto internacional. Ele é um território do governo da União, um território do ente nacional, e concedido a uma empresa privada, que é a Gru Airport, e são 14 quilômetros quadrados no coração geográfico da cidade de Guarulhos, cercado por toda a cidade. Então, a rodovia Presidente Dutra, a rodovia Fernão Dias, que cortam nossa cidade, são federais, né? E são concessões federais. E a rodovia Ayrton Senna, que também repercute sobre Guarulhos, é estadual, uma concessão estadual. E a rede de educação estadual, os hospitais estaduais, e tantas outras coisas, os programas federais, exigem, não pode ser um prefeito provinciano, como é o atual, né? Nós temos que nos colocar intensamente, pressionar, sob todas as formas, a uma parceria com o governo estadual e também com as entidades que pertencem à União aqui no território de Guarulhos. Então, é incrível, nós temos aqui, na verdade, um governo medíocre atual, que não está à altura da grandeza da cidade de Guarulhos. Candidato, gostaria de agradecer a sua disposição em conversar conosco diante da impossibilidade de realizarmos o debate entre os candidatos no segundo turno à Prefeitura de Guarulhos, e até a próxima. Obrigado, e eu queria agradecer novamente a TVT, a Rádio Brasil Atual, a oportunidade. Eu queria estar no debate, né? Mas, como o atual prefeito fugiu do debate, eu agradeço muito essa possibilidade. E ele fugiu por causa, principalmente, dos casos de corrupção, que são enormes, e inclusive do escândalo da compra de votos com cestas básicas, com atividades que lembram, inclusive, a República Velha, né? Quando havia o voto de cabresto, quer dizer, chegou a ter generalizadamente a obrigação de pessoas que votavam nos candidatos relacionados a ele e que tinha ele também naquela chapa, vereador, prefeito, filmar e fotografar o voto para receber o recurso depois da compra do voto, da venda do voto. Então, certamente ele está fugindo desses debates por causa dos gravíssimos casos de corrupção, especialmente na área da saúde, o que é lamentável. Qualquer corrupção é lamentável, mas quando você põe em jogo a vida e a saúde das pessoas, é muito ainda extremamente mais grave. E também esses problemas de utilizar o poder econômico e o poder político para influenciar o voto. Mas, mesmo assim, nós vamos vencer essas eleições agora no dia 29, e agradecemos muito a vocês da TVT, a Rádio Brasil Atual, a oportunidade que nos deram com essa entrevista. Nós conversamos aqui com o candidato do PT à Prefeitura de Guarulhos, Eloy Pietá. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.